Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da MET Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Pessoal, hoje a gente vai ter aqui uma entrevistada muito especial, minha amiga Rita Martins, que não só é uma das maiores advogadas do direito imobiliário brasileiro, mas é também a minha advogada. Então, para mim é uma honra estar aqui, é uma amiga que eu fiz nessa trajetória aí já de quase 20 anos na ADIT, e que ela hoje é uma referência nacional, especialmente quando o negócio tem confusão envolvida, ou seja, quando é complexo, aí a Ritinha sempre vem com alguma solução. Rita Martins, doutora Rita Martins, muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. Olha, é um prazer a gente estar aqui conversando, né, fazer um podcast exatamente para a DIT, que foi, sei lá, uma coisa que a gente se encontrou há muito tempo atrás, né, e a gente está podendo agora, depois de tantos e muitos anos, bater esse papo aqui, né, muito bacana. Eu que fico realmente super feliz. Bacana. Eu queria começar o seguinte, hoje a gente tem a DIT com a DIT Juros, tem o Ibradim com mais de 3.000 associados, o direito imobiliário, né, atuando no setor que é importantíssimo para a economia, né? Então, o direito imobiliário é algo reconhecido hoje, mas não sei se era assim, né, quando você começou a sua trajetória, né? O Marcelo Terra gosta de brincar que era um nicho ali, né, que não era o direito imobiliário. Como foi essa sua opção pelo direito imobiliário? Foi algo que lhe chamou, foi um chamado, ou você caiu de paraquedas? Não, foi um chamado. Você sabe que se o Marcelo Terra, ele fala disso, falava de São Paulo numa situação dessa, você imagine a gente aqui no Nordeste, em Salvador, onde realmente, nessa época, o lapso de tempo onde as coisas aconteciam
no Sudeste que aconteceu no Nordeste, era realmente uma coisa a considerar. Eu me formei em 1984, vou fazer 40 anos agora, no ano que vem, né, 40 anos de formada, e desde antes, ou seja, eu ainda estagiando na Universidade Federal da Bahia, eu fiz UFBA aqui em Salvador, eu já trabalhava com direito imobiliário, porque meu pai era oficial registrador, né, era oficial do registro de imóveis do primeiro ofício daqui de Salvador. Então, era meio que obrigatório os filhos trabalharem no cartório, não tinha muita opção. A gente brinca dizendo o seguinte: meu irmão, que era o filho mais velho, ele assoava o nariz com escritura pública. Eu, que era caçula, era com instrumento particular, rascunho de venda, entendeu? Então, era uma coisa que estava meio que no sangue. Eu, garota, 12, 13 anos, ouvia meu pai dizer jure et de jure, sabe? E outras expressões mais, almoçando em casa, porque ele era apaixonado pelo que ele fazia. E eu nunca quis, na verdade, trabalhar em cartório. Eu comecei a me apaixonar pelo direito imobiliário, pelas conversas desde adolescente, eu achava interessante a questão da propriedade, muito interessante. Fiz direito, né, por livre e espontânea vontade mesmo. Eu pensei em alguns momentos na minha vida em fazer jornalismo, mas depois meu pai me convenceu dizendo o seguinte: o advogado pode fazer o que o jornalista faz, e o jornalista não pode fazer o que o advogado faz. E ele realmente ganhou nessa argumentação, naquele momento fiz, passei no vestibular aqui em Salvador, era uma coisa reduzida, nós tínhamos duas faculdades, a federal e a católica, e comecei a cursar. Logo que eu comecei a trabalhar, eu fui para o cartório de meu pai. Então, na verdade, eu tenho mais de 40 anos de direito imobiliário. E nunca saí, Felipe. Nunca quis sair. Eu nunca quis assim, eu vou conhecer direito trabalhista, eu vou conhecer direito penal. Nunca. Eu, na faculdade, fiz todo o meu curso, já no cartório, e já sabendo que eu ia fazer direito imobiliário. E prestando muita atenção às poucas matérias que eram disponíveis naquela época. Me formei com 22 anos e fui já de cara para trabalhar no Itaú Crédito Imobiliário, que estava abrindo uma crédito imobiliário na região 5, que era a nossa região Bahia e Sergipe. Então, foi uma coisa acontecendo atrás da outra que nunca me tiraram. Aí você fala assim, e como é que era na época? Na época era assim, nossos colegas, a gente conversando, dizia assim, Rita, você vai fazer o quê? Falei, vou fazer imobiliário. Ah, que bacana, tal. E faz o quê mesmo? Faz o quê mesmo? Aí eu falava, você faz incorporação imobiliária. Eu já sabia o que era isso. Eu, no cartório, trabalhei desde o livro 1, que é o protocolo, até registrando incorporações imobiliárias, né, fazendo averbações de construções, instituição de condomínio, compra e venda, doação. Ali é um universo muito grande, né? E, enfim, eu não quis ficar como uma funcionária. Na época, os cartórios eram privados, né? Salvador passou por uma época que os cartórios foram oficializados, mas nessa época era privado. Então, era muito de pai para filho. E eu falei, já tem meu irmão aí, mais velho, limpando o nariz aí com escritura pública, deixa o cara aí, que eu quero advogar, mas eu quero advogar nessa área. E eu sentia que não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Tinha uma advogada, que era 10 anos mais velha do que eu, começando, mas ela ficava muito interna dentro das construtoras. Tinha uma outra também, uma outra mulher que também ficava dentro das construtoras. Tinha uma outra, todas mulheres, você veja. Tinha uma outra que era da Arecip, Associação Regional das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança, que também ficava dentro do Banco Econômico, que era um banco muito forte que nós tínhamos na época. Tinham 5 pessoas, mais ou menos, que eu teria como referência, mas todos dentro de construtoras, advogados, empregados. Não tinha um escritório especializado em imobiliário, não tinha, pelo menos dentro da minha referência, dentro da minha cidade, não tinha um advogado especializado em direito imobiliário, aí, dentro de um escritório, com a porta aberta, com a plaquinha lá na porta, dizendo, estou aqui disponível,
para fazer regularização fundiária e outras coisas mais. E eu não consegui abrir meu escritório imediatamente, porque foi uma boa coincidência, né? Eu conheci aqui em Salvador a diretora do jurídico do Itaú Crédito Imobiliário, era a mãe de um amigo meu, gostou de mim e disse: olha, se você passar no teste, você vai ser a advogada, embora tivesse que ter, no mínimo, 3 anos de experiência. Eu não tinha acabado de me formar, mas eu consegui comprovar, pelo que eu já tinha no Entendi. cartório, estagiei numa construtora, era uma das maiores construtoras aqui de Salvador, que eu tinha essa bagagem que ela estava precisando, mas não tinha o diploma naquele tempo. As coisas na época não eram tão rígidas e ela resolveu me dar essa chance e eu acabei passando no teste e comecei minha vida profissional já no Itaú Crédito Imobiliário, Bahia Sergipe, e fiquei lá durante 1 ano e pouquinho, porque é uma coisa muito repetitiva e também não me agradou mais. Então, eu abri meu primeiro escritório. Abri meu primeiro escritório e fiquei nesse escritório durante muitos anos, até que recebi um convite irrecusável, na época da OAS, que eles estavam adquirindo 6 milhões de metros quadrados no maior vetor de crescimento da cidade de Salvador. Esses 6 milhões de metros quadrados tinham todo tipo de problema que você pudesse imaginar para sanear. E eu disse, bom, um desafio como esse eu acho que eu não vou conseguir em qualquer lugar. Fui, fiz, cumpri minha missão, saí, voltei para o meu escritório e estou até hoje. Muito bacana, Ritinha. E eu sei que realmente é uma trajetória muito cheia de vitórias e de vitórias sobre problemas complexos, né? Como esse que você falou da OAS, né? E aí eu queria aproveitar isso para lhe perguntar um pouco sobre isso, né? Sobre alguns casos. Eu me lembro já de alguns júris que você fez e que você conta casos lá de que a gente fica dando um parado. Como assim? Quando a gente acha que está acabando, já ainda tem mais e tem mais problema, né? Como é que foi isso? Porque assim, tem advogado, ou tem pessoas, né, advogado, né, que gostam de enfrentar desafio, né, e crescem com desafio. Outras pessoas preferem não chegar tão perto de tanta confusão, né? Você claramente está no primeiro grupo. Pois é o seguinte, Felipe, o advogado da área imobiliária, ele que dá consultoria ao empreendedor, ele não pode ser o advogado do não pode. Porque senão você não vai para lugar nenhum, porque senão o mercado não prospera, você não ousa. Então você põe na mesa um problema para um determinado profissional, que ele vai chegar e vai dizer assim: não, isso não pode. O cara legalista, como a gente fala, isso não vai nenhuma crítica aos demais colegas, absolutamente, é uma questão de perfil e a forma que você enxerga como você pode ajudar o seu cliente, né? Você não pode estar muito engessado, você tem que fazer tudo, como nós falamos, dentro dos rigores da lei. Mas você pode inovar, você pode criar, você deve usar, principalmente em relação ao mercado imobiliário. Então, eu comecei a ficar conhecida por isso. As coisas começaram a bater na minha porta, porque a gente tem um escritório que eu digo que ele é full service imobiliário. A gente trabalha desde o tributário imobiliário, societário imobiliário, regularizações, incorporação, loteamento. Aí você vai dizer, poxa, você faz de tudo e não faz nada, não. A gente faz de tudo mesmo, porque são 40 anos que a gente está estruturando isso. Eu não comecei fazendo tudo, eu comecei fazendo uma coisa. Eu, na verdade, comecei fazendo análise de financiamento para empresário, análise de financiamento individual, né? Então, assim, se você vai... Ó, Felipe, me perdi um pouco aqui agora, viu? Sabe? Se você vai e você fica nessa vertente de nunca poder fazer, o que acontece? Você não contribui para o mercado, você não consegue fazer as coisas andar. E eu já Então, senti como eu isso, viu, comecei... Rita? Eu já tive advogados que não pode, não pode. É impressionante, sim, realmente. E o empresário, ele precisa, efetivamente, óbvio, tudo dentro da legalidade, né, mas precisa de soluções. Eu queria até aproveitar isso, Ritinho, para esse gancho, para lhe perguntar sobre o Adit Juris, né? Por incrível que pareça, eu que criei, mas eu não lembro mais como foi.
Eu acho que você vai lembrar mais do que eu. Porque o ADIT foi o seguinte: a gente tinha uma série de problemas jurídicos, nossos empreendimentos de condomínios de uso misto, grandes condomínios, de multipropriedade, de bairros planejados, etc. E nada disso tinha na legislação, né? E aí, tanto que o ADIT Juris é o seminário, de soluções jurídicas para o mercado imobiliário. Então, aí veio muito, quando você falou de soluções, né? Eu lembrei disso. Você tem como rememorar a gente aqui como foi isso, como foi sua participação nesse processo todo do juros, não só o início, mas também toda essa caminhada até agora? Naquela época, só existia um evento, que era o Adit Invest. Então, eram muitas questões a serem tratadas, muitos assuntos a serem postos. E sempre o jurídico era julgado como se fosse uma coisa assim, poxa, mas juridiquês, tem tanto assunto muito mais interessante, de negócios, que envolve o próprio business, e a gente vai chegar e falar para o cara, pô, vamos botar um painel jurídico. Isso pode não ser tão bom em função de tantas coisas que se tem. Mas no final, com o tempo, eu reclamando aqui, vai aqui e tal, e algumas pessoas também começaram a observar que existia sim um interesse pelas questões jurídicas. O empresário, ele gostaria de tratar ali com os profissionais da área jurídica, tirar as suas dúvidas, criar um conhecimento maior, ter um domínio maior sobre essa questão jurídica. Então, nós começamos a colocar um painel jurídico em cada evento. E foi muito bom, porque ninguém saía para tomar cafezinho, ninguém saía para mexer no celular ou passar e-mail. As pessoas ficavam e perguntavam muito. Aí, para não ficar sempre um painel jurídico em cada evento, embora hoje, se tiver alguma coisa acontecendo de extrema importância, etc., a gente sempre coloca para promover uma oportunidade de esclarecimento ao associado, ao empresário, enfim. Mas aí não, vamos fazer um evento jurídico e ofertar isso para os associados da ADIT, porque quem quiser e tiver dúvida, obviamente ele vai lá, ele vai estar presente. E vamos frisar muito, que é um seminário de soluções jurídicas. Não é um juridiquês, não é uma coisa interessada só para advogados, mas para empresários, porque tem empresários, gente, que adora ser advogado. E tem até Eu conheço alguns que são. sabe? E tem um jeitinho bacana. O cara entende a sistemática. Ele pode não se aprofundar, ele quer um advogado especialista para que se aprofunde, mas ele contribui de uma forma extremamente significativa. Então, foi assim, né? Então, vamos fazer um seminário de soluções jurídicas, uma coisa com uma linguagem muito mais dinâmica, né? E é isso que a gente pede de todas as pessoas que participam, os palestrantes, enfim, que tenham uma linguagem não muito jurídica, obviamente sem perder a técnica, mas que o profissional que está ali de outras áreas, né, possa absorver, opinar, perguntar, enfim. Foi por aí. Bacana. E isso aí acabou gerando o Ibradim, né? E hoje também há a própria comissão que a gente criou agora, né? Recentemente, o Caio criou, do jurídico da ADIT, né? Conta um pouquinho desses dois passos aí na organização do direito imobiliário brasileiro. É interessante, Felipe. Eu que venho de lá de trás, de muito tempo, né? A gente percebe que cada vez mais a gente consegue criar fóruns de debate, de discussão, e isso gera uma força muito grande. A questão do direito é muito bacana, porque tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você adquira, tem uma norma por trás. Você compra um celular, você assina um contrato com aquela operadora. Você queira ou não, pode ser de adesão, então já está até classificando os contratos, né? Então, tudo que você faz, todo ato que você pratica, por trás dele tem um alcance jurídico. Então, quando você vê a criação de fóruns como esse, ou seja, o Adit Juris, porque é exatamente um seminário de soluções muito mais voltado para o empresário, surgiu na cabeça do pessoal uma coisa extraordinária. A gente vamos fazer uma coisa mais para o advogado jovem, para aquele que não tem acesso ao conhecimento, o cara que está gostando, está despertando para a área imobiliária e quer saber mais num curto espaço de tempo.
né? Quando eu comecei, e muitos outros colegas, não existia nenhum evento de área imobiliária, simplesmente zero. Eventualmente, eu vinha para São Paulo buscando, mas não era jurídico. Eu buscava entender cada vez mais o business, porque quanto mais você entende o negócio, mais você pode contribuir como profissional, né? Então, eu vinha para seminário de securitização, às vezes eu era a única advogada na plateia, eu vinha para outros seminários, onde a parte jurídica ela não era privilegiada. Por quê? A 4.591, que é a Lei de Incorporação, e a 6766, é isso. E você ficava praticando aquele negócio ali. Você não tinha código de normas dos cartórios, você não tinha nada. Isso era a espinha dorsal do direito imobiliário. O nosso mercado imobiliário, até então, ele não era sofisticado. Ele foi tomando contornos de sofisticação pela mão do comercial, que começou a sair, começou a ir lá para fora, começou a ver outros modelos e começou a querer trazer e emprestar tudo isso, graças a Deus, para a gente aqui. E o jurídico vai correndo atrás para poder criar normas, criar mecanismos. E aí eu falo o que a gente tinha conversado antes, não pode ser o advogado do não pode, porque o mercado é muito dinâmico, principalmente nesses últimos tempos. Então, a gente tem que usar. Não sei se você lembra, foi uma discussão muito ampla nossa, da ADIT, fomos pioneiros nisso, na questão do condomínio de lotes. Foi na ADIT que o assunto foi aberto, foi na ADIT que os advogados, outros de São Paulo, do Sudeste, etc., que descobriram que a gente no Nordeste já fazia condomínio de lote há muitos e muitos anos, que as legislações municipais permitiam. E a coisa começou, não, porque São Paulo é mais ortodoxo, não permite, mas fulano, o município tal sim, o outro sim, e aí a gente descobria que a maioria do Brasil já estava fazendo. E que a gente tinha que ter outras referências também, né? Então, essa questão de você criar outros fóruns, cada um com seu foco, e ao mesmo tempo dentro do direito imobiliário, seja o Adit Juris, Ibradim, outros tantos institutos menores que tem também, né? Nós temos aqui o Instituto de Direito Imobiliário da Bahia, tem outros tantos aí espalhados, menores, alguns convergindo mais para incorporação imobiliária, outros mais específicos, nichos para loteamento. Isso é super importante porque agrega. Porque, eu lhe digo seguramente, há um tempo atrás, vamos dizer assim, 20, 30 anos atrás, a gente tinha o IRIB. O IRIB era extremamente organizado, mas voltado para o segmento do registro, que é o final da história. Ô, Rita, e eu não sei, eu vendo de fora, né, eu estou entendendo que que o direito imobiliário passou por uma grande transformação nos últimos 5 anos, talvez, 4 a 6 anos. Essa transformação foi grande mesmo, porque, por exemplo, você falou do condomínio de lotes, né, que está regulamentado. Lei de extrato, registros, agora toda uma legislação nova, incorporação, um monte de coisa diferente. Foi tão impactante assim mesmo, como eu que sou leigo penso, ou não? Foram apenas mais algumas atualizações que sempre tem? Não. Primeiro, não sempre tinha atualizações. A coisa ficou como era há muito tempo. Agora, justiça seja feita. Essas duas legislações que eu considero, as três, na verdade, a 4.591, a 6766 e 6.015, incorporação, loteamento e lei de registros públicos, elas são muito bem feitas. Tanto que estão vigorando até hoje, obviamente, com todas essas alterações que vieram. Mas foram extremamente significativas, Felipe. Eu acho que a coisa andou muito. Tudo que nós estávamos fazendo de uma forma empírica e muito regionalizadas foram normatizadas. Aí o pessoal vem e critica, porque o termo não está bom, não atendeu a melhor técnica, não resta dúvida, mas pelo menos nós temos uma norma federal que unifica um determinado tipo de comportamento, uma conduta do empresário, ele norteia, ele orienta, isso é muito importante. E vem muita coisa. Na área de regularização fundiária, por exemplo, veio a REURB. A REURB é uma solução para um monte de coisa. Outra coisa que eu acho extraordinária é aumentar o poder discricionário do oficial registrador. Hoje você faz uso capião extrajudicial, você faz adjudicação extrajudicial,
você tem aí uma profusão de atas notariais, servindo, inclusive, de prova pré-constituída para futuras ações que os adquirentes podem entrar contra você. Isso não existia, isso não era praticado. Então, assim, existem algumas inovações que foram fantásticas. Eu digo, sim, que nesses últimos 5 anos, 6 anos, o mercado recebeu uma disciplina, uma normatização incrível, que não aconteceu antes, né? E as coisas vinham sendo praticadas de uma forma regional, Na criatividade, né, que é o na que... criatividade, né? Na criatividade. Rita, explica para a gente melhor o que é a REURB. Eu mesmo sempre estou, eu adoro, né, urbanismo, desenvolvimento urbano, o tempo todo estou me deparando com esse termo, os advogados sempre falando, urbanistas, mas nunca me aprofundei, né? Me explica aí o que é exatamente. A REURB, ela é uma regularização fundiária, tá? É uma regularização fundiária estabelecida em lei, onde ela vem trazendo todo o rito dessa regularização. E ela pode ser de 2 formas. Tanto ela pode ser a REURB social, de comunidades, onde existem loteamentos irregulares, enfim, e a especial, tá? Ou seja, que hoje você tem condição, Felipe, com a REURB, se as prefeituras efetivamente tiverem essa vontade política, você tem condição de regularizar tudo que tiver irregular numa cidade. Estabelecer, entendeu? Você evitar novas formas de ocupação desordenadas, irregulares. Você devolve a dignidade às pessoas que estão ali, porque elas vão ter o seu título, elas vão valorizar mais. Você vai criar uma cadeia de sucessão, onde os filhos daquela pessoa vão poder herdar aquela propriedade, tá? Cria direito real, como a gente fala tecnicamente em relação à propriedade. Você vai no cartório e registra, tal qual o seu apartamento que você comprou na área nobre, enfim. Então, mesmo estando antes irregular, tá? Os cartórios de registro de imóveis têm feito mutirões aí no sentido de entender e melhor normatizarem através dos códigos de norma, simplificarem, né, darem custas mais baratas, inclusive, para quando é a REURB-S, a social. Tá? Então, é um mecanismo espetacular de regularização fundiária. O que a gente não pode é tudo querer botar a REURB, né? Ou seja, outro dia a gente estava regularizando uma área de marinha, porque inclusive tem previsão, viu, de REURB para áreas de marinha. É tudo muito bem estabelecido, tudo muito bem normatizado. Então, outro dia o pessoal, a gente chega às vezes na prefeitura e fala, mas então tem que ser uma REURB. Não, não é assim, porque uma REURB, ela tem todo um rito, ela tem um procedimento, né? Você tem que fazer um trabalho extenso de levantamento cadastral, etc. Então, tem outros mecanismos, como o uso capião, se for uma coisa pequena, tá? Você ir na via do uso capião. Quando for uma coisa maior, você, então, vai para a REURB. A REURB, a prefeitura pode fazer, o Estado pode fazer, a REURB pode promover, o particular pode promover. Aquele dono de um loteamento irregular pode regularizar através de uma REURB, ele pode requerer, ele pode reverter essa situação através da REURB. Né? E Espetáculo. como troca, é muito interessante, é extremamente sofisticado, eu acho, né? É um mecanismo de regularização interessantíssimo. É uma pena porque as prefeituras ainda não estão bem equipadas para receber uma coisa tão sofisticada. Nós fizemos já um aqui, fizemos não, demos entrada, né? Um aqui está andando devagarinho, exatamente porque eu acho que a nossa está rodando como pioneira no sentido de eles até promoverem como é que será esse trâmite, tá? Perfeito. Mas Rita, vale a pena tentar. e outra coisa que eu queria entender melhor é sobre o outro assunto que você mencionou. Você mencionou a REURB e os cartórios, né? Eu sei que teve agora, né, recentemente, uma mudança grande, né, na lei de registro. Explica para a gente os principais pontos que mudaram, especialmente para o incorporador, para o loteador. O que é que era feito antes que agora não é mais desse jeito? Na verdade, houve um impacto maior, Felipe, na lei de incorporação imobiliária, né? Houve algum impacto, obviamente, na legislação que trata sobre os loteamentos, né, e desmembramentos, mas especialmente na incorporação imobiliária relativa
a documentação e prazos. O oficial registrado hoje, ele tem prazos muito curtos para atender ao seu exame, à análise daquele determinado título. Coisas que, por exemplo, eles tinham antes 10 dias, agora eles têm 24 horas, 2 dias. Tem certidões, por exemplo, certidão da situação do imóvel. Isso é um documento que não existia, né? Você tem a vitenária, você tem inteiro o teor da matrícula, mas você não tinha a certidão da situação do imóvel. O que é isso? É quando você tem uma matrícula enorme, matrícula de 100 folhas, outro dia eu peguei 101 folhas, com atos que já foram baixados, cancelados, enfim, e o oficial pode, você solicitando essa certidão, ele fazer um saneamento dessa matrícula e só transpor para essa certidão o que efetivamente está válido. É um grande resumo do ponto de vista da validade e eficácia dos atos que estão contidos ali. Isso veio com essa lei, né? E veio a diminuição de prazos também, e algumas questões específicas relativas à incorporação, como, por exemplo, a questão dos registros. Enfim, é muita coisa, Felipe. Se eu fosse parar aqui para falar quais foram os impactos maiores, a gente iria ficar aqui o dia inteiro falando, mas em termos assim, resumindo, o impacto maior de mercado que eu acho foram os prazos, a questão que uns dizem que mexeu ou não, da comercialização antes do registro, que ficou agora mais como uma oferta ao mercado, ou seja, comercializar continua sem poder antes do registro, mas você pode agora prospectar, você pode chamar as pessoas, você pode mostrar o projeto desde que ele esteja aprovado, criou uma certa flexibilidade, né? Aquela captação de investidores, seria isso? Muita gente faz. Exatamente. Você não anuncia, mas É aquilo que eu lhe disse agora atrás, que a gente estava conversando. A lei ela vem correndo atrás. Todo mundo já fazia isso, mas fazia com medo, fazia com o receio de que alguém denunciasse e tal. E, na verdade, aquilo não era uma comercialização, né? Aquilo era uma oferta até rodar. Você veja que isso veio corroborar com o que a lei já diz há muito tempo. Porque a lei de incorporação imobiliária, ela dá ao incorporador o direito até de desistir no prazo de carência. E para ele desistir, ele tem que testar o mercado. E essa desistência vem exatamente que ele pode lançar, ele pode fazer tudo e depois ele pode desistir. Sem ônus, ele só tem que devolver o dinheiro que ele recebeu das pessoas, óbvio. Mas ele não tem nenhuma punição por isso, nada. Ele tem um direito, é um direito dele. Tá? É um direito que ele exerce ou não. Então, por que ele não poderia fazer isso antes até, para evitar todo esse trâmite, toda essa despesa? Então, ele efetivamente hoje pode, acho que ficou mais claro, ele pode prospectar, reunir, fazer festinha, coquetel, mostrar o projeto. Enfim, acho que isso ajuda, né? Facilita. Show de bola. Rita, outra coisa muito interessante é a questão de você já poder construir casas, conjuntos de casas, durante a execução do loteamento. É isso mesmo. E a minha dúvida é, isso também serve para prédios? Eu posso construir um prédio enquanto o loteamento está sendo executado, também numa gleba multifamiliar? Olha, Felipe, isso é uma questão assim que a gente tem discutido muito, né? A gente tem discutido muito porque você tem um loteamento aprovado, né? Porque no condomínio de lotes você pode, no meu entendimento, isso é uma coisa que já estaria, vamos dizer assim, sacramentado. A gente tem que fazer essa divisão de águas aí, né? Ou seja, no condomínio de lotes, quando você registra o memorial de incorporação, aquela determinada unidade, ela já está liberada para você usar. Agora, desde que exista uma infraestrutura e que efetivamente você possa dispor daquela determinada área. Se você não tem nada lá, claro que você não vai poder entrar para construir, etc. Então, assim, no caso do loteamento, você teria que ter, pelo menos, isso a gente está falando do ponto de vista muito prático, tá? Você teria que ter uma infraestrutura ali, que lhe permitisse você iniciar uma obra. E isso vem sendo feito na prática já há muito tempo, as pessoas fazem isso.
tá? As pessoas vêm fazendo isso, não numa escala legal, mas elas vêm fazendo isso. Por quê? Porque no momento que você planta, vamos dizer, uma casa num determinado empreendimento, todo mundo vai dizer, olha, deu certo. O camarada já até está fazendo a casa dele. E às Isso. vezes é o próprio A empreendedor que questão da fomenta. ocupação, né? São duas pontos que eu vejo importantes, assim, sob a ótica do empresário. A ocupação, acelerar a ocupação e já dando o posicionamento, né, de qual tipo de empreendimento vai ser aquele, qual padrão. E o outro é você também viabilizar o fluxo de caixa, né, ao fazer casas, vender, né, e receber quando for lançado, quando for finalizado o empreendimento. Sim. Aí realmente houve uma flexibilização em relação a isso aí, que eu acho que já era, né? É uma novidade, pode ser do ponto de vista normativo, mas isso na prática já vinha acontecendo, inclusive acordos do próprio empreendedor com construtores. Olha, você faz, eu te dou o terreno, você faz a casa, Perfeito. e no final das contas, aí é verdade? Então é isso que eu digo. Às vezes, quando a norma chega e chega com uma grande novidade, é porque, graças a Deus, ela normatizou e traçou uma disciplina de como fazer. Porque o Algo na mercado já veio prática na já frente estavam fazendo. mostrando, já estavam fazendo. É a história que o governo não age, reage, né? Isso, exatamente. Perfeito. Rita, e uma coisa também que me lembro você lá atrás, você se especializando muito nisso, era referência sempre, que eram os grandes condomínios, né? Você falou de condomínios de lotes agora, que foi regulamentado, mas eu trabalho muito com bairro planejado, né? E eu nunca me esqueço quando uma área que eu ia fazer um empreendimento de Sergipe, uma área de, sei lá, 300 hectares, e tanto o dono da área, quanto o cartório, quanto o promotor disse que eu poderia fazer um condomínio lá na área de 300 hectares, e isso antes, bem, falando de 15 anos atrás, né? Eu fiquei chocado, todos os disseram, não é isso, aqui em Sergipe é assim. E aí, recentemente, também eu vi você envolvido em alguns projetos de grande porte. Como é que funciona esses condomínios para grandes empreendimentos que vão ser depois desmembrados em novos empreendimentos, em novas unidades? Quais são os benefícios de fazer isso? Também os cuidados que a pessoa tem que ter ao escolher esse modelo em vez do parcelamento de solo tradicional pela 67, 66. Olha, eu particularmente sou suspeita porque eu sou fã do condomínio de lotes. Antes dele existir como norma, você é testemunha disso, eu brigava por ele, defendia, né? Desagradei a um, desagradei muito a outros e fui seguindo e eu comemorei muito essa questão da normatização. O condomínio de lotes, ele, a meu ver, ele se adequa mais, porque você não precisa do público para fazer as suas alterações. Até nesse último Adit Juris, eu fiz uma provocação colocando em um dos temas parcelamento do solo, mudança de projeto. E botei o pessoal lá para discutir, para conversar a respeito. Porque quando você trata de grandes empreendimentos, você, por mais que planeje, o mercado imobiliário está muito dinâmico, se sofisticando com uma facilidade muito grande, você não vai acompanhar. Você necessariamente vai ter que mudar aquela história toda ali, você vai ter que mudar o plano, você vai ter que desistir de alguma etapa. E para isso, quando você não tem um parcelamento do solo, você não tem o público envolvido. Qual é a grande diferença? Que faz toda a diferença. Loteamento, você tem área privada e área pública. Condomínio, você tem área privada e área comum, ao invés de pública. Mas essa comum é privada e de todos. Então, se você consegue, na raiz, na largada, na origem, você consegue criar uma disciplina, criar uma normatização que lhe permita uma flexibilidade no futuro, e é isso que os empresários pedem, os clientes pedem. Eu não quero ficar amarrado. Entendi. E você tem condição de criar essa flexibilização na estruturação jurídica do negócio. Você tem condição de fasear, você tem condição de criar mecanismos dos prazos de carência, você tem condição de habites parciais, né, de licenças parciais, você tem condição de fazer um TAC, que é um instrumento que todo mundo esquece e que é de extrema importância, um termo de acordo e compromisso com o município,
lhe assegura uma série de direitos, e você vai lá e averba no cartório de registro imóvel na matrícula do empreendimento. Para desconstituir aquilo é um pouquinho complicado depois que ele está registrado. Tá? Então, assim, sem dúvida, Felipe, o condomínio de lotes, ele te dá essa prerrogativa, te dá essa liberdade para que você possa alterar, entende? Uma fase, duas fases. Eu sempre aconselho a fazer fases pequenas. Ah, não, isso aí eu vou queimar em um ano. Quem sabe? Você não sabe. Então, vamos fazer uma coisa muito conservadora, já que você pode fazer assim. E se você fizer 3 de vez, tá ótimo. Mas se você não fizer, vai estar ótimo também. E aí você vai criando esses mecanismos que eu acho que você não precisa pedir a bênção do poder público. Porque se você altera, quando você registra na raiz um loteamento, automaticamente transfere para o poder público as áreas institucionais. Então, para você reverter isso, você vai ter que bater na porta do poder público de novo. No condomínio de lotes, não. Perfeito. Rita, Tá? você mencionou aí o condomínio, né, essa flexibilidade que ele dá, mas o condomínio também ele envolve os condôminos, né? E aí me faz lembrar de outra coisa, né, que a gente sempre conversa aí, que é a relação, né, dos incorporadores, dos loteadores com os seus clientes, né, os cuidados que tem que haver numa convenção de condomínio, a própria relação, o que é que tem de novidade entre incorporadores, loteadores e clientes. Houve alguma mudança recentemente que afeta a relação, e na conversão de condomínio, né, que é esse bicho aí que realmente tem que ter muito cuidado. O que é que tem de novidade nisso aí? Na verdade, a grande novidade foi o quórum de mudar a destinação. E isso é uma coisa que outro dia, não sei, até no carro com alguém, eu estava conversando, o pessoal, Rita, eu não tinha pensado nisso. O pessoal achando ótimo, né? Ah, que bacana, agora com 2 terços eu mudo a finalidade, etc. Mas isso é uma coisa que você tem que pensar pelo seguinte: você faz a primeira fase do empreendimento, faz a segunda, primeira residencial, a segunda mista, a terceira residencial. E quando você já está lá na terceira, o pessoal da primeira diz: ah, aqui não deu certo esse negócio de residencial, não. Esse trecho aqui, nós vamos botar aqui com 2 terços e vamos transformar. Isso, isso vai perturbar a sua estratégia, que não foi isso que você pensou para o todo. Então, ficou mais fácil para quem? Né? Ficou mais fácil para quem? É uma faca de 2 gumes. É bom para o empresário, ele vai, junta 2 terços, mas para eles também, para os condôminos. E se eles resolverem mudar essa destinação? Como é que fica o seu plano? Você contava com aquilo? Não, mas isso não era para isso, porque eu tenho uma gleba do lado, que é residencial, eu queria preservar para fazer alto luxo, não vai fazer mais com esse comércio aí do lado, entende? Então, você tem que realmente criar mecanismos que você possa avançar com uma certa segurança, né? Mas a tendência, Felipe, que eu vejo da legislação e dos mecanismos aí, esses quóruns irem sendo quebrados, né? Esses quóruns irem diminuindo cada vez mais. Isso aí eu acompanhei muito nos círculos de desenvolvimento urbano, as pessoas comemorando por conta da possibilidade dos prédios que estão mais antigos, né? Que tinha lá um morador que não queria aprovar a conversão dele, de repente, de residencial para comercial, né? E agora vai poder, né? Então, nesses ciclos eu vi muita comemoração. Agora você mesmo já deixa a gente de cabelo em pé aí com essa outra possibilidade. Mas Ita, a gente está chegando aqui, infelizmente, ao final, e eu queria saber o seguinte: a gente avançou muito, né? Você falou, a gente tem batido papo aqui, mas o que é que falta avançar? Quais são as novas fronteiras do direito imobiliário? O que é que precisa ser ainda equacionado e ter as arestas resolvidas? Eu acho que o entendimento do empresário com os cartórios, eu acho que isso é uma coisa que ainda está um pouco emperrada. Eu acho que a legislação ela andou muito, ela está boa, dá para trabalhar melhor, óbvio, do que a gente trabalhava, mas a gente está esbarrando no excesso de normas.
essa questão aí de querer unificar todos os códigos de normas, né, do Brasil. Eu não sei até que ponto, Felipe, isso é bom. Porque, por exemplo, em cidades pequenas, estado de São Paulo, sul, principalmente no sul, tem cidades muito pequenininhas, você chega no cartório, o oficial, a mulher e o filho. Então, no momento que você unifica tudo isso, você cria nesse pequeno, né, e as comunidades planejadas, os grandes empreendimentos estão nessas localidades menores, tal. Nos centros urbanos não se vai fazer mais uma comunidade planejada, você não tem nem espaço para isso, né? Então, você consegue chegar no cartório, mesmo que não tenha aquela cultura, você consegue explicar, você indica a lei, o camarada está vendo que você está efetivamente defendendo um direito, que ele existe, e você cria um convencimento e você segue. Então, tem uma coisa, um tratamento diferenciado. No momento que você vem com um código, né, universal no país, eu não sou contra você unificar normas, mas você tem que saber onde você pode implementar isso, né? E você vem com um país tão diferenciado como o nosso, com uma série de regiões, eu acho que isso acaba sendo o que poderia ser, a princípio, um facilitador, ser um complicador, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar o contrário, diminuir tantas normas. Agora, todo estado tem um código de normas. E esse código de normas, às vezes, ele é mais exigente do que a própria lei de registros públicos. Não existe uma coisa dessa. Entende? Não existe. Então, burocratizou demais, eu acho. Acho que a gente tem que facilitar. Eu acho que o empresariado, aí a gente tem que se juntar agora para simplificar a sistemática de registro, porque a gente percebe que até as prefeituras estão aí cada vez mais procurando evoluir na análise, né? Tem análise simplificada cada vez mais, né? Se o camarada não fizer depois, ele paga uma multa, e tem uma série de mecanismos novos que a gente ouve falar aí e tal. Mas os cartórios não, eles estão ainda com aquela sistemática antiga, as coisas deviam ser mais resumidas. Eu faço essa crítica, eu acho que o gargalo fica aí, tá? A gente consegue avançar e dar uma paradinha. A gente podia trabalhar um pouquinho mais nisso aí. Dever de casa para a Comissão Jurídica da DIT. Pois é, exatamente. A brincadeira, pessoal, é que a Rita é quem encabeça essa comissão, então já tem seu primeiro dever de casa, pelo jeito. Rita, queria te agradecer, viu? Sabe que nossa amizade é de coração, minha admiração por você, e realmente é uma trajetória muito bonita aí que você tem tido. Eu queria passar para você se despedir e fazer suas considerações finais. Felipe, mais uma vez te agradecer, tá? Adoro que você seja meu cliente, porque eu aprendo demais, é muito bom. Você pensa que eu que estou te ajudando, mas, na verdade, está sendo uma troca sensacional. E, assim, ter conhecido a DIT foi muito importante, né? Conheci através de Peixotinho, que imediatamente me apresentou para você, isso há muitos anos atrás, porque a gente já tinha um trabalho aqui no estado da Bahia, muito conhecido, reconhecido, mas a gente teve uma oportunidade muito grande de mostrar isso para outras pessoas, mostrar isso para outras regiões e trocar experiência com as outras pessoas, que foi maravilhoso, sabe? Saber que a gente não está sozinho numa tese, que a gente não está sozinho num determinado pensamento. E a entidade continua, assim, fomentando isso cada vez mais, e tendo gente nova, tendo uma reciclagem de gente espetacular. Então, isso é muito bacana. E estou aí nessa comissão, nesse desafio, né, com pessoas muito bacanas me ajudando, e aguarde, porque vem muita novidade por aí, viu? A gente não vai ficar parado, não. Valeu, Rita. Grande abraço, doutora Rita Martins. Abraço. Hein? Outro, um beijo grande. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da DIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy,
pode acessar o site www.matx.com.br.